Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Essa expressão foi dita por Marta, irmã de Lázaro e de Maria, e encontra-se registrada nas Escrituras no Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 21. Nesse capítulo nós encontramos a narrativa da ressurreição de Lázaro. A Bíblia nos mostra que Lázaro era uma família com 3 irmãos apenas. Não temos informações a respeito dos pais deles. Eram 3 irmãos e ficaram sendo discípulos do Senhor Jesus Cristo. Naturalmente, nós somos levados a pensar que eles pudessem ser membros da sinagoga, da religião farisaica dos judeus, né? E quando o Senhor Jesus Cristo apareceu pregando o Evangelho, eles então tornaram-se discípulos dele. Agora, nós vamos pensar um pouquinho ainda, antes de prosseguirmos, sobre Maria. Maria é aquela mesma Maria que ungiu o Senhor Jesus Cristo na casa de Simão, quando Simão o convidou para fazer refeição na casa dele, e Maria foi lá e derramou aquele unguento de nardo puro sobre sua cabeça, e depois beijava-lhe os pés e chorava, e suas lágrimas molhavam seus pés, e ela os enxugava com seus cabelos. E Simão, que era também um fariseu, ele censurou a atitude da mulher, de Maria, e também censurou a atitude do Senhor Jesus Cristo por estar aceitando que ela o adorasse daquela maneira. Então, no seu coração, ele pensou: se este fora profeta de verdade, ele não estaria aceitando que essa mulher pecadora lhe fizesse essa ação. E ele, discernindo o pensamento de Simão, ele disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Ele disse: diga, mestre. Se 2 pessoas tiverem suas dívidas a serem pagas, uma deve uma dívida pequena e a outra deve uma dívida grande, muito grande, e ambas sejam perdoadas, qual das 2 pessoas você acha que seria mais grata? Simão disse: eu suponho que seja aquela que tem uma dívida maior e que tenha sido perdoada. Aí então Jesus disse: respondeste muito bem, porque eu vou te falar uma coisa. Eu cheguei aqui na sua casa, você não lavou os meus pés, não me deu água para lavar os pés, você não me saudou com ósculo santo, não é? E, no entanto, esta, desde que chegou, não cessa de beijar-me os pés, não é? Porque Simão não iria beijar os pés do Senhor Jesus Cristo com ósculo santo. Ele o saudaria no rosto. Mas esta não. Esta se humilhou tanto que saudava o Senhor Jesus Cristo, se é que se pode dizer assim, com ósculo santo, beijando-lhe os pés. E chorava e lavava os pés dele com lágrimas, o que Simão não fez, que deveria ter dado água, porque era um costume entre os judeus dar água para lavar os pés do visitante. E Simão não fez isso, e ela então lavava os pés do Senhor Jesus Cristo com as suas lágrimas e enxugava-lhes com seus cabelos, não é? Então o Senhor Jesus Cristo falou isso para Simão, e ele continuou dizendo: portanto, os muitos pecados dessa mulher foram perdoados, e onde quer que esse evangelho do reino seja pregado, será contada a história dessa ação dessa pobre mulher pecadora. Então nós podemos pensar, antes de voltarmos para o texto, não é, que nós mencionamos, podemos pensar que
um dos maiores sentimentos que um ser humano pode ter é ser grato, é a gratidão. Porque a gratidão, quando nós temos esse sentimento, é quando nós reconhecemos aquilo que somos. Por exemplo, perante Deus, se você reconhece que é indigno, que é pecador, que é necessitado da misericórdia de Deus, como o salmista disse que as misericórdias do Senhor, a sua benignidade duram para sempre, né? Então, se nós reconhecemos que somos necessitados da misericórdia, então certamente dentro dos nossos corações, das nossas almas, há um sentimento muito grande, infinito, de gratidão para com Deus. E voltamos então ao texto que nós mencionamos, né? Ela disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E ele disse: mas o teu irmão há de ressurgir. Ela disse, isso foi Marta, não é? Ela disse: eu sei que ele vai ressuscitar, Senhor, mas na ressurreição do último dia. O Senhor Jesus Cristo disse: não, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Agora vamos pensar que quando ele recebeu o aviso, o convite das irmãs para virem para Betânia, porque Lázaro, o amigo dele, estava doente, ele ainda ficou lá 2 dias. E quando ele chegou em Betânia, já haviam 4 dias que Lázaro estava morto. Então, pressupõe-se que ele demorou uns 2 dias, ou mais até, de caminho, não é? 2 dias ele ficou lá e mais uns 2 dias ou mais de caminho, tanto é que Lázaro já estava morto há 4 dias. E então, vamos pensar um pouquinho em uma família que possivelmente fosse membro da igreja, da sinagoga dos fariseus também. Não sei Maria, mas pelo menos Marta e Lázaro, não é? Fossem membros da igreja e optaram em seguir ao Senhor Jesus Cristo e ser discípulos do mestre da Galileia. O Senhor Jesus Cristo era um mestre polêmico. Ele não era muito bem compreendido, nem muito bem aceito pelas pessoas religiosas daquele dia, até porque ele era um profeta, muito embora sendo o profeta maior, o profeta dos profetas, mas ele era um profeta. E o povo nunca aceitou um profeta quando Deus manda. Por quê? Porque ele mexe com as famílias, porque ele é desrespeitoso. O que é que ele faz que as pessoas não o aceitam? Não. É porque ele vem condenando o pecado, condenando as tradições, porque geralmente quando Deus manda um profeta, é porque o povo está desviado da originalidade de Deus, de sua palavra. Então ele era um profeta, um mestre polêmico, as pessoas não gostavam, não acreditavam, não concordavam e estavam sempre tendo complicações com ele, não é? E eles, então, certamente por revelação, deixaram suas sinagogas, onde eles congregavam, e passaram a ser discípulos dele. Agora, na hora que eles precisaram, ele não veio. Ele demorou muito para vir. Na ótica humana, ele não atendeu o chamado, ele demorou muito. Se a pessoa está doente, não pode esperar tanto assim. E ele ficou 2 dias lá e depois veio pela estrada e demorou 4 dias. Eles tinham tudo para murmurar, mas nós não encontramos nas Escrituras que eles tivessem murmurado, que Marta tivesse murmurado. Ela disse: ah, Senhor, eu tenho certeza que se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Não é? Essa era uma certeza que ela tinha. O que ela não sabia é que a bênção seria muito maior do que apenas uma cura. Seria uma ressurreição. Se ele tivesse vindo antes, a bênção era só uma cura. Mas ele queria trazer uma bênção maior, até para que os discípulos pudessem crer, ter uma revelação completa de quem ele era. Que ele era realmente o Messias, que ele era realmente a ressurreição e a vida.
Que Deus nos ajude, meus amados irmãos. Não posso continuar por causa do vídeo para não ficar muito comprido. Mas Deus nos ajude e nos dê sua graça para que nós possamos ter essa consciência, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém, Jesus.